fatoração por agrupamento, falou de fatoração por fator comum, colocar fator comum em evidência. Está faltando a gente falar de fatoração por produto notável, né? Que às vezes usar o produto notável para fatorar polinômios, né? Um produto notável também é conhecido como trinômio quadrado perfeito. São três partes, né? Quando você efetua o produto lá, você acha sempre três partes, por esse trinômio. E como o produto é sempre ao quadrado, é como se fosse um número quadrado perfeito, como se você estivesse calculando a área de um quadrado. Foi a ideia que a gente deu quando a gente trabalhou lá com produtos notáveis. Então, o trinômio quadrado perfeito é um produto notável, que a gente quer falar. E fatorar por o trinômio quadrado perfeito é utilizar esses produtos notáveis, o quadrado da soma de dois termos ou o quadrado da diferença de dois termos, para fatorar o polinômio. O que a gente vai fazer é tentar achar esta expressão, como polinômio, né, trinômio, você vai achar esta expressão, e aí transformá-lo no produto, né, transformá-lo no quadrado. Por isso, trinômio quadrado perfeito. Isso aqui, a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado, é o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então a gente vai tentar enxergar isso no polinômio. Se a gente enxergar isso, a gente consegue identificar o primeiro termo e o último termo, né, o segundo termo, e transformar em uma potência, né? Aí a gente já tem um resultado e a gente consegue fatorar como sendo a mais b vezes a mais b, que nada mais é do que a mais b ao quadrado. E o quadrado da diferença de dois termos, que tem uma pequena diferença ali, o sinal negativo, né? Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se a gente conseguir enxergar isso, achar isso em um trinômio, a gente consegue transformar ele em um produto, na verdade em uma potência, né? A menos B. E A menos B vezes A menos B. E a gente transforma em potência. Então, bora pegar uns exemplos, seguir a mesma linha de raciocínio que a gente fez aqui. Então, fatorando. Então, utilizando os produtos notáveis para fatorar polinômios. Vou colocar isso aqui para a gente lembrar sempre que é o quadrado da soma e o quadrado da diferença. O quadrado da soma será a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E o quadrado da diferença é o quadrado do primeiro menos duas vezes a vezes b mais b ao quadrado. Então é a mesma ideia, quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Então, se você souber quem é o primeiro termo e o segundo, você calcula o produto. E se você tiver o produto e você conseguir identificar o primeiro e o último termo, né, os dois quadrados, né, você conseguir identificar aqui os dois quadrados, você calcula, você consegue achar quem é o primeiro termo, consegue achar quem é o segundo, e dessa forma eu transformo esta expressão aqui, que é um trinômio, em um produto, na verdade, em uma potência. Então vamos fazer aqui para a gente fixar essa ideia, né? Fatore os polinômios a seguir. Eu peguei aqui uns 4 exemplos. X quadrado mais 2xy mais y quadrado. 4x² menos 4xy mais y quadrado. 36a ao quadrado mais 48ab mais 16b quadrado. 9x² menos 6x quadrado y ao cubo mais y à sexta. Detalhe importante é que, né, quando eu coloquei aqui, coloquei na ordem já, né, bonitinho aqui, já está na ordem aqui, então com uma pequena análise você já consegue identificar quem é o primeiro e quem é o último do segundo termo, né? Porém, nem sempre vai estar assim dessa forma organizada, né? Ele vai estar embaralhado lá. Você vai ter o primeiro e o último mais o quadrado do primeiro mais o quadrado do último, do segundo. Ou você tem a parte intermediária aqui, 2ab no meio, então tem que tomar cuidado com isso, porque dessa forma que eu já coloquei já, digamos, um pouco mais simplificado. Então bora resolver aqui, né, fatorar a letra A primeiro, que está bem fácil, só em você olhar a única diferença dessa expressão x² mais 2xy mais y² em relação a esse primeiro produto aqui, quadrado da soma, A mais B,
A única diferença é que aqui você tem A e lá você tem x, ó, a ao quadrado, x quadrado lá. 2ab, 2xy lá. Y quadrado, b quadrado aqui, y quadrado lá. Então, em alguns casos, você vai conseguir identificar de cara assim, né, meio que óbvio, quem é o primeiro e quem é o segundo termo. Mas, independente disso, a gente tem uma forma prática de achar o primeiro e o segundo termo para transformar no produto lá, para transformar na potência, né? A gente transformar no produto, a gente fatora, né? A gente já falou que fatorar um polinômio é transformar em um produto de dois ou mais polinômios. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse termo aqui e esse aqui, porque esses são os dois que estão ao quadrado, e se tivesse uma potência maior, eu pegaria eles também. Então, a gente vai pegar esses dois e calcular a raiz. O primeiro, então, o que eu estava dizendo é o seguinte, que se tivesse aqui x à sexta, ou uma potência maior, um jeito de você identificar quem você vai calcular a raiz, já que você tem três termos, e um deles você não vai calcular. Você vai identificar aqueles, né, que tem grau maior, e aí calcula. Outra coisa importante é que a quantidade de variável em relação ao termo do meio, né, esse segundo aqui, ele é maior em relação ao primeiro, tá vendo? Se o primeiro e o segundo termo forem partes literais diferentes. Se for a mesma parte literal, aí o grau vai crescer um pouquinho, mas em relação a isso você consegue identificar. Aí você, outra forma também, seria você dividir esse termo aqui por 2. Se você pegar esse termo aqui, o segundo termo e dividir por 2, você já também pode identificar quem é o primeiro e quem é o segundo. Se eu dividir 2x² por 2, então a gente pode usar isso para identificar o primeiro e o segundo termo. Que isso vai ser o que a gente precisa fazer, né? Vai ser basicamente a nossa ideia aqui. É identificar o primeiro e o segundo termo e transformá-lo nesse produto aqui, que é uma potência. Então eu vou usar o seguinte aqui. Eu vou calcular raízes daqueles termos que têm grau maior. Calcular a raiz quadrada, porque uma é potência de expoente 2, não é isso? É potência ao quadrado, né? Então eu calculo a raiz quadrada. A raiz quadrada de x ao quadrado é x, assim como a raiz quadrada de y ao quadrado é y. Então x é o meu primeiro termo e y é o meu segundo termo. Então este polinômio é esse trinômio, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado vai ser igual, abre parêntese, x mais y ao quadrado. Então a gente transformou num produto aí de dois binômios, então eu fatorei o trinômio. Eu não escrevi aqui, mas poderia ter escrevido como produto, aqui eu já coloquei logo já na forma de potência. Bora ver os outros três e seguir o mesmo raciocínio. Então eu vou fazer o seguinte aqui, usando a ideia anterior. Eu vou calcular a raiz quadrada desse primeiro termo e desse aqui, porque os dois têm potência, né, tem grau maiores. Esses dois monômios aí são os de maiores graus. Então, calculo a raiz quadrada de 4x ao quadrado, dá 2x. Calculo a raiz quadrada de y ao quadrado, dá y. Então, o meu primeiro termo é 2x e o meu segundo termo é y. Então, eu vou escrever agora o trinômio. Aí eu consigo, né, escrever esse trinômio, que nesse caso realmente é um trinômio quadrado perfeito, na forma de potência, né? É 2x menos y vezes 2x menos y, ou 2x menos y ao quadrado. A letra C, eu tenho 36a ao quadrado mais 48ab mais 4b quadrado. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar e calcular a raiz quadrada de 36, raiz quadrada de 4a, porque são os termos que têm grau maior. Aqui grau 1, grau 1, individualmente, tá bom? Aqui o A tem grau 1, se tiver A. Aqui, o importante aqui é o primeiro termo e o último aqui. Porque esse termo aqui também tem o grau 2, né? Mas para ter grau 2, você vai ter que somar o de A e o de B. Aqui não, né? Só o A, só o B. Então, calculando a raiz quadrada de 36 ao quadrado, eu vou achar 6A. Calculando a raiz quadrada de 4b quadrado, eu vou achar 2b. Então, o meu primeiro termo é 6a e o meu segundo termo é 4b. Então, eu vou escrever aquele trinômio lá, 36a ao quadrado mais 48ab mais 16b ao quadrado igual 6a
mais 4b vezes, desculpa, eu falei mais, é menos, não é isso? Não, tá certo, menos era o anterior aqui. 6a mais 4b vezes 6a mais 4b, ou já na forma de produto, 6a mais 4b ao quadrado. Tá faltando o c ali, letra D, né? 9a a quarta menos 6x ao quadrado vezes y cubo mais y à sexta. Então, os dois termos que têm maior grau individualmente, né, eu tenho duas partes literais aqui importantes, o x e o y, né, e aqui é x e y. Então, eu vou calcular a raiz quadrada de 9x à quarta, raiz quadrada de 6, ou de y elevado a 6. Identifiquei os maiores graus, então praticamente já sei quem é o primeiro. Raiz quadrada de 9x à quarta é 3x quadrado. Aqui eu vou calcular a raiz do número, coeficiente, e a raiz da parte literal. Então, se tivesse mais partes literais, eu teria que calcular a raiz de todas elas assim. Individualmente, aí depois multiplicar. Então, eu tenho um 3x quadrado. E o y à sexta está fácil, né? A raiz quadrada de y à sexta é y ao cubo. Voltando aqui, né? Desde o início a gente falou, está calculando aqui a raiz quadrada de letra, né, de parte literal, e a gente meio que não falou que, já que a gente sabe o significado de raiz quadrada, né, é um produto de dois fatores iguais, ele por ele mesmo, porém aqui você tem y, né, e você tem 6 aqui. Por que que a raiz quadrada de y elevado a 6 é igual a 3? Você pode partir de uma propriedade que a gente tem, que quando você tem o índice igual ao expoente aqui da potência dentro da raiz, você pode cancelá-los, né? Nesse caso aqui eu posso colocar y ao quadrado vezes y ao quadrado vezes y ao quadrado. E aí aplicar outra propriedade radical que permite que eu separe a multiplicação desses radicais. Só na multiplicação eu faço isso. Aí eu teria 3y. Ou eu simplesmente posso dividir o expoente da potência que esteja aqui dentro pelo índice da raiz. 6 dividido por 2 dá 3, que é mais prático, né? 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, y elevado a 1 é o y mesmo. Então, a gente repete. Quando for igual, a gente repete. E quando for maior, a gente divide. Isso quer dizer o seguinte, que você vai procurar identificar os termos que têm expoente par. Porque os termos que têm expoente ímpar, você não vai conseguir calcular a raiz quadrada, né? Você só vai conseguir calcular a raiz quadrada daqueles termos que têm expoente par. 4, 6, 8, 10, 12. Se fosse 5 aqui, a gente não conseguiria calcular a raiz quadrada, né? Porque a divisão não dá exata. 5 por 2 dá 2,5. Então, a gente não teria como fazer isso. Então, já tem mais uma dica. Você vai calcular a raiz quadrada daqueles termos que têm grau par. De preferência, os maiores. Os maiores. Então, aqui, o que a gente tem agora? A gente tem 9 é igual a... Não, aqui é só o resultado só, não é outro pra gente fazer, desculpa. Aqui é só o trinômio 9x à quarta menos 6x quadrado mais y ao cubo mais y à sexta. Isso vai ser igual a primeiro termo 3x quadrado menos segundo termo y cubo vezes 3x quadrado menos y cubo, ou 3x quadrado menos y cubo ao quadrado. Então a gente consegue fatorar usando essa ideia aqui, de transformação em produto notável. Então você vai ter que olhar o trinômio e tentar achar o primeiro e o segundo termo do produto notável, o A e o B. E aí eu estou passando essa ideia de você calcular a raiz daqueles termos que tem grau maior e que tem grau par. Perceba que esse aqui do meio, ó, não dava para calcular a raiz quadrada. Outro detalhe foi o que eu falei lá no início, que eu posso dividir esse aqui por 2. Não é garantido, né, porque você pode ter aqui uma letra a mais, um expoente diferente aqui, que não dê o quadrado, né, não esteja ao quadrado. Mas se você fizer isso, na maioria das vezes você vai conseguir determinar o primeiro e o segundo termo, né? 6 dividido por 2 dá 3. A questão toda aqui é que você não sabe que esse 3 pertence ao primeiro ou se esse 3 pertence ao segundo termo. Então, por isso,
é mais é, eficaz calcular a raiz quadrada dos termos dos monômios de índice par e dos maiores e com maior grau. Aí a gente consegue, né? A gente sabe que, por exemplo, aqui 2 vezes 3, 6, né? A gente já sabe. Se eu tivesse só dividido esse por 2, eu teria 3, sobraria 3x² mais vezes y³. Você saberia que o primeiro era x² e que o segundo era y³. Mas e o 3? Pertence a qual termo? Primeiro ou segundo? Então, uma dica importante aí. Dos produtos notáveis, ali só tinha dois, né? Quadrado da soma e quadrado da diferença. Eu posso também usar, fatorar um polinômio usando diferença de dois quadrados, né? Eu tenho aquele produto notável lá que calcula o produto da soma pela diferença de dois termos. E o produto da soma pela diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então a gente também tem um jeito de fatorar usando aquele produto da soma pela diferença. Bora fazer aqui, trazer aqui alguns exercícios de fixação, né? Eu fiz 4 exemplos, aí eu tenho aqui mais alguns exemplos para a gente usar fatoração pelo trinômio quadrado perfeito. Vou fazer alguns e o resto fica como exercício aí. Coloquei